sou Laudelino de Oliveira Lima, esse é mais um Fernão e Amigos, onde nós debatemos aqui com convidados quando possível e sempre com vocês, nossos amigos aí da audiência, os temas mais relevantes, principalmente, Fernão, as soluções que ninguém conta, mas existem e estão ao nosso alcance. E como não poderia deixar de ser diferente, dou meu boa noite ao nosso querido dono da casa aqui, o dono disso tudo aqui. Fernão, boa noite, Fernão, tudo bem? E aí, Laudelino, como é que está essa capital da República? Tá feia a coisa aqui, hein? A boca miúda que você escuta, a gente tá cheirando mal, não? Caixa de gordura para baixo, tá brabo. Tá seco e fedido. Ai, ai. Tá brabo. Fernão, você viu que teve discurso do Lula na ONU e o mundo não repercutiu nada do que ele falou? Ele tomou agora uma traulitada, eu estava vendo aqui, um pouquinho antes de vir para a sala aqui, eu estava vendo, ele tomou uma paulada do Zelensky, porque ele veio com aquela cara de cínico dele, né? Ele respondeu a paulada do Zelensky. Porque o Zelensky fez um discurso para dizer, porra, esses caras que vêm dizer para mim que eu tenho que entregar o meu país sem luta, e que esse é o jeito de fazer a paz e não sei mais o quê, né? E o Lula agora repisou. Não, mas se ele quer a paz, ele tem que conversar. O Lula está falando o seguinte, a mulher está sendo estuprada e ele está dizendo assim, você está gritando muito, berrando muito, fique quieta, que já vai acabar. Já vai acabar, Aí você conversa com o estuprador para ver se ele pede desculpa, alguma coisa assim. É imoral, cara, é imoral. A proposta dele é atenda tudo que a Rússia quer, que a guerra acaba. Se a guerra não está acabando é porque você, Zelensky, é um intolerante. Não, esse cara, meu, que vergonha que tá para nós isso, porque hoje teve mais um esculacho, mas muito bem dado, do Boric, né, que é a esquerda honesta, né, a esquerda decente do Lula, dizendo isso, olha, esse cara, a venezuelização do Brasil, essa foi a frase dele, a venezuelização do Brasil prejudicou toda a esquerda do mundo. Isso está nos fazendo um baita mal. Não pode ser desse jeito de você ver um cara fazer aquele escracho lá na Venezuela e ficar cheio de dedinho. Quer dizer, o Lula perdeu a noção. Ele é isso que eu falo, pô, não é questão da esquerda ou não esquerda, né? É questão da desonestidade ostensiva, assumida, porca dessa turma aí. Né? Porca. O cara falou, não, eu sou canalha mesmo, entendeu? Eu sou canalha mesmo. Então, esse discurso do Boric foi um. E o outro foi o do Milei, né? Cara, fazia anos que eu não via um discurso tão bonito, né, e tão bem amarrado sobre o que é a ONU. Eu fiz uma avaliação mais ou menos na mesma linha dele, mas muito mais pobre, né? Dizendo isso, quer dizer, que aquilo foi uma ilusão da minoria democrática pensar, por causa daquele momento da Segunda Guerra, né, que o mundo todo, a democracia tinha prevalecido e tal. Ele, cara, abre o discurso dele citando praticamente a abertura da Constituição e da Declaração de Independência do Thomas Jefferson. Né? Direto da fonte. E que é perfeito. Né? Ele diz assim que, porra, a Organização das Nações Unidas nasceu do horror da guerra mais sangrenta da história global, com o objetivo principal de nunca mais acontecer aquilo. Para isso, a organização gravou em pedra os seus princípios fundamentais na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ali foi registrado um acordo básico em torno de uma máxima, que todos os seres humanos nascem livres e iguais, e dignidade, e direitos e tal. E aí ele vai descrevendo como que isso foi sendo perdido e esculhambado, né, na
na ONU, no comportamento, ele disse, pô, em cima dessa máxima, né, e desse princípio fundamental em torno do qual foi criada a ONU, né, o mundo viveu as 2 ou 3 décadas de maior paz, né, que prosperidade. 2 ou 3 décadas, não, 70 anos, ele fala, 70 anos, por aí. Né, que uma paz relativa, lógico, mas nunca se chegou mais perto daquilo que foi a Segunda Guerra. O maior período de paz global da história. Né? Aí ele cita todo o discurso dele foi uma beleza, cara. Ele cita, em seguida, ele cita o Bastiat, né? Onde entra o comércio, não entram as balas, disse o Bastiat, porque o comércio garante a paz, a liberdade garante o comércio e a igualdade perante a lei garante a liberdade. Um discurso brilhante, cara, de estadista, né? Onde eu vejo muito dedo dele mesmo, né? Não é só aquele troço de redação do Itamaraty lá deles, não. Sim, sim. Quer dizer, é um discurso quase de refundação da ONU, se fosse aproveitar, né? O título que eu pus no vespeiro para essa matéria foi esse. O Milei fez um discurso que não se ouve na ONU desde a sua fundação. Desde o Oswaldo Aranha, né? É um bate-papo do Milei com o Oswaldo Aranha, hein? Quer dizer, o Milei não é propriamente um cara hábil em política, né? Mas ele tem a veia do estadista e a visão da história necessária. Eu não sei se ele tem a habilidade... Na verdade, você está dizendo, Fernão, é que ele tem os valores. É isso aí. Ele está ali, os valores. Então, ele pode não ter a veia política como a gente vê de alguns, que talvez em alguns momentos fossem mais necessários, tá lá, mas os valores estão ali. É muito bem estruturado o discurso, porque ele vai mostrando como é que isso foi se pervertendo, né? Como é que a ONU foi abandonando esses princípios, né? E passamos de uma organização que buscava a paz para uma organização que impõe uma agenda ideológica. O modelo das Nações Unidas, que tinha sido bem sucedido, foi substituído por um modelo de governo supranacional de burocratas internacionais que procuram impor um certo modo de vida aos cidadãos do mundo. Exige a definição de um novo contrato social à escala global, né? Um programa de governo supranacional de natureza socialista, que visa resolver os problemas da modernidade com soluções que atacam a soberania dos Estados-nação e violam o direito à vida, à liberdade e à propriedade das pessoas. Ela está... Né? E a gente lá, o Lula, com aquele troço, né? Que decadência, cara. Quando eu vejo o Lula nesses discursos internacionais assim, o sentimento que eu tenho, Fernando, não sei se você tem esse sentimento também, ele praticamente está dizendo para o mundo: ei, contem comigo para qualquer coisa que vocês precisarem. Ei, eu estou aqui. Ei, mande dinheiro para mim. Me usem. Soberania nacional é ele ficar banando o rabinho lá para chinês. Uma gestão mundial, ele fica todo oriçado, né? Deixa que eu resolvo, deixa o Zelensky, o Putin, puta. E sempre nessa companhia, né? Do pior do pior. Terrível. Então, assim, ultimamente, né, todas essas intervenções internacionais do Lula, do governo, seus correligionários, aí tem todos sido nesse sentido vergonhoso, né? Você não vê valores, você não aproveita nada do que foi dito ali, é aquele reconfirmação de um monte de agenda dos outros, e o Brasil meio que dizendo: eu vou entrar em todas que vocês quiserem aí, vamos consumir o Brasil, o povo brasileiro, tudo que vocês quiserem aqui, estou apto a qualquer negócio. Ele a tradução que eu faço. Saco para o Brasil, mas o mundo também não tem o menor saco para ele. Ele está tomando bronca de toda a esquerda decente do mundo. Né? Só está com ele mesmo os bandidos, os canalhas, os traficantes,
os torturadores. Nós estamos, cara, eu paguei... É verdade, quando você... Eu sempre quando falo, você vê... Desculpa te interromper. Quando você vê uma esquerda tradicional antiga que se pronuncia e está mostrando até alguns valores ali também, está falando o quão errado foi, como esse caso da Venezuela, né? Aí que você vê o quão vagabunda tá a nossa esquerda. Não, aí que está. Quer dizer, o mundo é que dava ao Lula um valor que ele não tinha. Né? O Lula sempre, assim como ele enganou alguns brasileiros aí há 20 anos atrás, com essa história, né? Fazendo aquelas cartinhas aos brasileiros. A cartinha, olha, né? eu não sou o Lula não é o Lula. Né? Mas o Lula sempre foi o Lula. Né? E agora está aí, quer dizer, o cara está dizendo que, olha, esse sujeito suja a barra da esquerda. Não nos confunda com ele. É isso que o Boric está dizendo. Cara, virou uma lepra, né? Virou a lepra. Uma lepra ideológica. E o Milei? Volto para o Milei aqui. Ó. Olha esse troço que ele fala. O abandono dos princípios enunciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos nas Nações Unidas distorce o papel da instituição. E, a partir daí, eles permitiram que ditaduras sangrentas, como as de Cuba e da Venezuela, entrassem no Conselho de Direitos Humanos sem a menor censura. Isso tudo é obra do Lula, aí, né? Dentro do Lula. Permitem que os países que punem as suas mulheres por mostrarem a pele entrem no Comitê para Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. É a receita do Lula para o Zelensky. Né? Cara, não reclama, relaxa, deixa o estupro continuar. Né? E vê se você vira para trás e conversa com o estuprador. Ele está pegando direto na veia essa coisa da Comissão de Direitos Humanos da ONU, tem Irã, China, um monte de gente que mata a mulher de qualquer jeito, mata homossexual, está lá na Comissão de Direitos Humanos dizendo o que o mundo tem que fazer. É uma palhaçada, né? E volto ainda, olha lá. Ele tem umas coisas de uma precisão, né? Foi promovida uma relação tóxica entre as políticas de governança global e as organizações de crédito internacionais, exigindo que os países comprometessem recursos que não têm em programas de que não precisam. Perfeito. Perfeito. Promovem políticas ridículas. Ele acusa a ONU de promover políticas ridículas. Estamos hoje com uma organização impotente em fornecer soluções para os verdadeiros conflitos globais, como a aberrante invasão russa da Ucrânia. E, em vez de enfrentar esses conflitos, investe tempo e esforço em impor aos países pobres o que e como eles devem produzir, com quem eles devem se relacionar, o que eles devem comer e em que eles devem acreditar. E isso resultou na perda da credibilidade das Nações Unidas. Não tem soluções críveis para oferecer aos problemas reais do mundo. Isso é ideologia woke, é a definição exata da ideologia woke. Sim, pegou a Agenda 2030 também, que estão exigindo das empresas, dos países. O nosso Supremo tem a sua Agenda 2030 lá, que ela adotou, quer empurrar isso para todo o funcionalismo público. É nesse ponto aí que ele está pegando. E diz aí que, olha, nós na Argentina já vimos com os nossos próprios olhos o que é que está no final desse caminho. E por isso a Argentina decidiu abraçar as ideias de liberdade, aquelas ideias que dizem que todos os cidadãos nascem livres e iguais perante a lei, que temos direitos inalienáveis concedidos pelo Criador, entre os quais estão o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Isso é a Declaração de Independência. Na veia. Na veia. O primeiro documento da modernidade. Acreditamos na defesa da vida de todos, acreditamos na defesa do patrimônio de todos, acreditamos na liberdade de expressão para todos, acreditamos na liberdade de culto
para todos, acreditamos no livre comércio para todos e acreditamos num governo limitado para todos. Cara, pô. Tem muita teoria em cima disso que ele está falando e muita história também, né, Fernão? É a consolidação da história humana que está nisso aí. É isso aí, quer dizer, na crise, de volta ao básico. Ao básico, ao simples. Aquilo que é a origem de tudo. E é isso aí, cara, não tem segredo. Eu vivo repetindo isso. A Constituição americana tem 7 capítulos que descrevem os 3 poderes e a relação entre eles e os limites dessa relação. São os 7 artigos da Constituição. E depois tem 8 emendas, que são incisivas, né, que são desdobramentos desses 3 direitos. Como é que você materializa isso? O que o Estado e a maioria estão proibidos de fazer para interferir com esses 3 direitos? É isso que diz a Bill of Rights. As 8 primeiras emendas é estritamente isso. O Congresso não fará leis, nem a maioria. Quer dizer, eles já previam essa possibilidade da ditadura da maioria, que é pior que a da minoria. Sim, tiveram todo cuidado de não botar a palavra democracia em nada ali. É isso aí. O Congresso não fará leis que impeçam a liberdade de expressão, a liberdade de religião, que interfiram com o devido processo, que te dê todas as garantias para o acusado pelo Estado se defender. O básico. Né? Aquilo que nós estamos sofrendo na pele hoje, a ausência dessas coisas básicas e simples. É isso que é o Alexandre de Moraes, né? É a revogação desses 8 direitos fundamentais que estão descritos nas 8 primeiras emendas da Bill of Rights. É isso que está sendo negado para o brasileiro. É como se você dissesse, Fernão, o cara está muito doente, está se enchendo de remédio, está tudo ruim, está de cama, alguém chega e fala assim, olha, acordar cedo, se alimentar, pegar um sol, fazer um exercício, e você vai sair da cama. É o básico do básico do básico. Aí, né, ele termina em cima desse pacto do futuro, aquelas grandiloquência vazia. A Argentina não apoiará nenhuma política que implique a restrição das liberdades individuais, do comércio ou a violação dos direitos naturais dos indivíduos, não importa quem a promova ou quanto consenso essa instituição tenha. Por essa razão, queremos expressar oficialmente a nossa dissidência sobre o Pacto do Futuro assinado no domingo e convidamos todas as nações do mundo livre a se juntarem a nós, não só na dissidência desse pacto, mas na criação de uma nova agenda para esta nobre instituição, qual seja a agenda da liberdade. A partir de hoje, saibam que a República Argentina abandonará a posição de neutralidade histórica que nos caracterizou e estará na vanguarda da luta em defesa da liberdade. Porque, como disse o Thomas Paine, aqueles que desejam colher as bênçãos da liberdade devem, como homens, suportar o cansaço de defendê-la. Cara, ele cita Thomas Paine, né? Ele revisitou os fundamentos da democracia moderna, que é a democracia americana. São os documentos escritos que existem sobre isso. Cara, nós falamos disso semana passada, aquele American Crisis, que ele, o jornalista, o Thomas Paine, joga o panfleto para o soldado do inverno, né? Aquela coisa difícil, para o pessoal não desistir da luta. Muito interessante. É isso aí, ele foi aos exatos fundamentos, porque você tem essas duas vertentes, né? Você tem a democracia suíça, que é uma democracia, vamos dizer assim, inconsciente de si mesmo. Né? Como a Suíça nunca teve um rei, né? Ela nunca precisou contestar nada. Aquilo foi acontecendo. Né? A democracia... Ela é uma sequoia, né? Que não sabe que ela existe,
mas está lá gigantesca. Ela foi acontecendo, então ela não precisou fazer essas formulações bonitas, né, para cabalar apoio, né, para entusiasmar as pessoas a querer aquilo e tal. Eles não passaram por isso. Eles nunca tiveram contestação disso, a não ser quando foram invadidos em curtos períodos lá da história deles. Sim, os seus cantões lá. Mas é tão rico, né, Fernando? Teve, né, alguma briguinha religiosa, tal, mas a dúvida quanto a esses fundamentos eles nunca tiveram. Então, não tem esse tipo de texto na Suíça. O difícil de você aprender de fora a democracia suíça é isso. Não tem. Verdade. Não tem documentos. Até na reforma protestante, né, quando o Lutero teve lá, tal, lá, eles deixavam separado. Meu amigo, a organização do Estado é outra coisa. Isso aí é outro. Vai, faz o que você quiser aí. É isso aí. Então, porra, os americanos não, eles tiveram que fazer, né? Porque ali estava o quê, porra? Você teve aquela sequência, é tudo tão bonito isso. Né? Primeiro, aquele acidente lá na Inglaterra, que foi o Henrique VIII, o rei não deixou ele fazer as sacanagens todas que ele queria. Ele falou, então, olha, agora eu vou inverter. Foi o Papa, não. Ele queria casar fora do casamento de novo. Ele queria bolena, ele queria pegar a bolena. O Papa não deixar, ele falou, então vamos inverter. Agora todas as outras religiões estão permitidas e só a católica está proibida. O que aconteceu? O efeito inesperado, você vê como a história é capciosa, né? O efeito inesperado dessa coisa foi que todos os fugitivos da Europa foram para lá. Né? E, como sempre, os fugitivos, os perseguidos, são as melhores pessoas. Né? As melhores pessoas, os caras que contestam, que enfrentam a sacanagem, né, com o risco da sua segurança pessoal. Tal, né? Foi tudo para lá. Né? E isso criou essa iluminação. De repente, os caras, depois de um século dessa convivência com a diferença, os caras falaram, como é bom você poder conviver com a diferença. Gente que acredita em outras coisas, que te ensina outras maneiras de olhar para as coisas. Aquilo fez uma explosão na mente daqueles caras, né? E virou... Aí os filósofos ingleses apareceram com aquilo, temos que preservar isso para todo sempre. Então surgiu aqueles tratados, né? A tolerância eleita como o valor intocável das relações humanas. Né? É interessante, Fernando, que esses momentos da história da humanidade elas sempre são um momento específico. Ele surge, se desenvolve e depois as características naturais do ser humano trabalham para destruir aquilo, né? Aí aquilo vai perdendo força. Aí você tem os puritanos fugindo da Inglaterra, indo para os Estados Unidos, começa tudo de novo. É isso aí. Quer dizer, os puritanos, os puritanos é um pedacinho dos Estados Unidos, né? Mas ali não eram só fugitivos, né? Eram caras que, de repente viram aquele planeta novo surgindo, maravilhoso, uma paisagem fantástica. Falaram, olha, você vem para cá, cara, e você pode ser proprietário de um pedaço de terra. Uma coisa enorme, que na Europa você nunca teria. Impossível na Europa isso. Ou você nascia filho do barão, ou você podia ser o Einstein. O mesmo aconteceu no Brasil aqui com as Seis Maria e tal. A distribuição de terra que eles nunca imaginaram o tamanho que era. Lá você começou com isso, com a propriedade e com a educação para todo mundo. Então, essa é a diferença. Mas os caras que foram para lá continuaram a briga dos ingleses. Né? Quem inventou esse negócio foram os ingleses. Né? Sim, eu sempre achei muito bonita essa frase que diz que eles foram embora pelo direito de serem ingleses. Ou seja, pela tradição. Eu quero continuar com a tradição, porque a tradição levou a gente a um determinado patamar que hoje estão destruindo, estão atrapalhando e tal. Eu quero mudar de território
para continuar a exercer o direito de ser inglês desde 1215, que está lá na Magna Carta. Tal, lá. Eles já tinham aquela síndrome do ilhéu, né? do cara que a Inglaterra se fez pelo mar, como Portugal. Né? Saiu pelo mundo e foi... Obrigatório. Era uma ilhotinha lá. Tal. Então, essa coisa do cara viajar, se instalar em outro lugar, tudo já estava... Era uma cultura atávica lá para eles. Né? Cara, é interessante isso, né? E a gente fica com essa esperança, porque essas coisas acontecem assim, por acidentes fortuitos. Né? E o Milei conectou com essa história. Isso aí. E o Brasil, esse Brasil que hoje está encurralado no canto aí, vai sair disso por alguma coisa desse tipo, algum acidente, algum acidente de percurso, alguma coisa inesperada, vai ser muito diferente de tudo que a gente consegue prever, que vai abrir a janela para se sair dessa porcaria. Né? E não vai demorar. E a gente tem que trabalhar para estar pronto para esse momento. Né? Verdade. É verdade. Quando eu vi o Luiz Felipe, o príncipe lá, fazendo uma nova Constituição inteira, quando eu vi o Carvalhosa fazendo uma Constituição inteira proposta, falando, você vê que o que é uma nova Constituição? É um novo país que está surgindo, novas regras do jogo. O Brasil já teve 7 rupturas, já teve 7 constituições, e estão surgindo outras, as pessoas estão conversando, estão falando, ou seja, esse sentimento que você está dizendo de que vai acontecer, esse caminho está se formando, a gente está vendo por essas ações isoladas, né? Todo mundo está tendo a mesma percepção. E a gente precisa ter feito algo para empurrar esse momento para uma embocadura certa, né? Melhor. Como seria, quer dizer, depois de 7 constituições que nos foram simplesmente impingidas, né? A gente tem uma que vá para referendo do povo. Né? Então, essa Constituição tem que estar pronta antes, tem que ser simples. Né? Por que a americana pode ser vendida para o povo? Por isso, porque são 7 itens mais 8. É fácil. É 15. É 15 itens que tratam de coisas absolutamente básicas. E não precisa mais que isso. Né? Você vê que... Sim. Isso é mais do que suficiente. Então, a gente tem que estar pronto com alguma coisa parecida com isso, adaptada aqui para o nosso quadro, né? Com as argumentações preparadas. Né? Que nós não os artigos federalistas, os nossos, né? Artigos federalistas. Exato. Tem que estar tudo já engatilhado antes. Né? Esse é o projeto que eu estou tentando levantar aqui, né? Com essa ferramenta de jornalismo aí que eu quero criar para mostrar esses sistemas funcionando fora, porque não tem nada que supere você assistir a coisa. Qualquer descrição é infinitamente mais pobre do que você ver o troço acontecendo. Você vê o povo exercendo os seus poderes e ganhando o efeito, né? O efeito é imediato, é gigantesco. Tem uma força tremenda, né, quando isso acontece. Agora eu perdi sua voz aqui. Vamos lá. Tá me ouvindo, não? Sabe o que eu acho que aconteceu aqui? Agora eu vi aqui. Uma dessas Siris da vida, sabe? Essas... Do Apple. Acendeu aqui uma bolotinha que ficou brilhando para fazer algum ditado, alguma coisa desse tipo. Alguma palavra-chave que você falou e a Apple estava te monitorando aí. É o que eu odeio. Eu tô louco para sair da Apple e mudar para o Android para ver se é melhor do que isso, porque me irrita supremamente esse cara que fica tentando antecipar o que eu vou querer, né? E me enfiando coisas. Ah, isso é chato demais. Eu acho que o celular... E o computador reage de um jeito porque ele
interpreta que o meu gesto quer dizer não sei o quê, sabe? Tinha um ditado que eu aprendi no quartel, Fernando, que tinha assim, ele falava, 2 coisas matam o soldado na guerra: a falta de iniciativa e o excesso de iniciativa. E a Apple morre por excesso de iniciativa, né? Tentando antecipar as coisas, aí você, mais me atrapalha do que ajuda. Não me encha o saco, pô. Não me enfie nada sem eu pedir. Seja bem-vindo ao Android. Eu não saio do Android, já tive Apple várias vezes, não consigo. Não consigo. É justamente esse sentimento. Cara, a essa altura da vida, você tem que aprender tudo de novo, tá? Porque é tudo diferente. Não Fernando, você estava aposentado, já no mato, você voltou para a guerra, então vai aprender a usar uma arma nova. Não tem jeito, não. Falar em mato, Fernão, você vai viajar, né? Eu vou, se Deus quiser. Esse fim de semana é fim de semana de mato. Para mim, o que tem de tão interessante no mato? Sim, assim? Não, né? E eu estou meio nesse funil, porque agora vem eleição, tal, então eu vou ficar preso aí. Verdade. Fernão, conta pra gente o que tem de tão interessante no mato. Cara, o que tem de interessante no mato é a eternidade. Né? Ali você se encontra com seu ancestral mais primitivo, desde que seja o mato, né? Não é aquela coisa de vamos ao verde, né? Qualquer eucaliptal. Não, tem que ser um mato que está vivo. Né? Como ele não tem nada a ver com ortiga, né? Com toda a fauna funcionando ali, né? Aquelas interações, tá? Aí é fascinante. E aí você se encontra com os valores absolutamente básicos. Né? Mas o Olavo fala né, cara, mais você vai para o básico, né? Você vai descobrir. Exatamente, faz origens. O Olavo fala no Jardim das Aflições que quando o ser humano atual ele tira as férias, né? Aí com as férias, no final de semana ele vai para o mato, ele vai para a praia. Aí quando termina aquele período lá no mato, ele fala assim, agora eu vou voltar para a realidade, lá para o meu trabalho, para o meu prédio de concreto. Só que o prédio de concreto que ele mora, isso tem 100 anos na história humana, tá? E os outros 10 mil anos, ele morava no mato. A realidade é o mato, não é a cidade. A cidade é o que tem de mais artificial na história humana. Essa é a raiz da crise de hoje. A crise de hoje é isso, quer dizer, é a perda absoluta de contato das pessoas com a realidade, com a sua circunstância, com a natureza. A natureza te ensina quais são os limites, até da vida, né? O primeiro, o limite mais radical é o da vida. Né? Agora, essa turma do botão, né? Criada na granja, chamada internet, nunca viu um animal selvagem, a não ser no zoológico ou na BBC. Né? Então, cara, é uma tristeza a vida desses caras. Nunca sentiram cheiros, né? Nunca viram essas cenas, nunca se perderam, nunca passaram um aperto. Qualquer coisa liga para o iFood, sabe? Nossa, eu lembro, Fernando, uma vez eu estava em Piabetá com a molecada, né? Eu fui atravessar um rio a nado lá. No meio da travessia do rio apareceu uma boiada do rio, Fernando. Que o cara, sabe quando esse pessoal transporta boi pelo rio? E eu me vi cercado pela boiada, tive que agarrar no chifre de um boi daquele lá e ir conversando com ele, assim, centenas de metros, agarrado num boi até chegar numa curva lá. Rapaz, e assim, meus pais nunca souberam disso, e hoje eu fico pensando, eu falei, cara, quantas e quantas vezes a gente em situações dessas, você tá com risco de morte ali, né? Bastava o gado ali te cercar dentro d'água, se afundar e não ter mais teto para subir, já era você. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade da vida de todo mundo que sempre morou no mato, teve que se virar para produzir a comida que come. Hoje é muito fácil para a gente, né? Você abre o armário da cozinha, tem gente que acha que a comida surge no armário. Vem do fundo do supermercado, né? Tudo uma fabriquinha lá escondida que vai surge aquelas coisas.
tudo, né, empacotadinho, sem sangue, sem casca, sem nada, já tudo pronto. Tipo, eu adoro frango, mas eu não posso ver matar o frango. Eu falei, ué, mas não entendi. Não dá para comer isso vivo, cara. Tem esse problema. Pô, no quartel a gente teve que comer, matar o frango e beber sangue de frango e tal, essas coisas. É duro, mas quando você está com fome, você faz. A necessidade é isso aí. Você faz, não tem jeito. Mas então, Fernão, esse discurso Ricardo, ouviu aí essa sábia frase do de quem? O Ricardo, estou respondendo aqui para o Ricardo Siqueira. Olha lá. Será que aqui nessa terra o povo está amadurecido para tudo que precisarão fazer? Cara, é isso, olha, não tem outra maneira de você aprender a navegar no oceano senão indo para o oceano, encarando as ondas, né, e segura o timão e vê o que acontece. Né? A primeira onda que bate, o barco quase vira, tá, e você vai indo. Verdade. E é isso, cara. O exercício da democracia diz respeito às coisas mais básicas da vida de todo mundo. Não precisa ter passado nem um dia na escola para aprender a lidar com isso. Né? Sim. A noção de representação, quer dizer, é aquele cara que você contratou para falar por você. Né? Se você não puder descontratar ele não vai falar por você, ele vai falar por ele. Né? Então, esse é o primeiro passo básico. Daí para frente, tudo fica mais fácil. Quer dizer, pô, você não sabe, eu vivo dizendo, eu que gosto de ir para o mato, me relaciono com um monte de gente muito simples, né, no sentido da educação formal, mas muito inteligentes, né? Caras que têm vivências riquíssimas e sabedorias riquíssimas que já se perderam aí pelo mundo. E você pergunta para esse cara, pô, você não sabe aqui na tua vilazinha aqui, quem que é o vereador sacana, corrupto? Sei. E se você tivesse esse poder, né, de convocar a turma para botar ele para fora, você não fazia isso, porra. Né? Isso é o recall, cara. O recall é isso. Né? Só que você tem que inventar esse sistema do voto distrital puro para poder funcionar o recall. Né? Não é porque você gosta daquela matemática. É porque é a única maneira de você ter uma identificação perfeita entre o representante e os representados. Quer dizer, o cara só pode se candidatar por aquele grupo de brasileiros que estão numa lista com endereço, nome, etc., e são os eleitores daquele distrito. Sim. Elegeu aquele cara, você pode ter votado nele ou no que perdeu, tanto faz, ele é o teu representante. Elegeu aquele cara, você tem o direito de deselegê-lo a qualquer momento. Isso põe o povo no poder. Todo o resto é consequência. Fernão, a melhor analogia para tudo isso que a gente sempre comenta aqui é um condomínio, aonde você mora. Quem elege o síndico são os moradores daquele prédio. Você não tem um morador de outro prédio que vem votar no teu condomínio, você não vota no síndico do outro prédio. Existe uma associação direta entre você ser o morador daquele distrito, que é o condomínio, e você escolher o síndico do teu prédio. Ao mesmo tempo, a qualquer momento, você, como morador do prédio, pode solicitar uma assembleia extraordinária e demitir o síndico. É isso aí. O síndico não gasta um centavo sem a autorização dos moradores do prédio. Ou seja, o brasileiro, ele convive com um voto distrital puro sem saber no seu condomínio. De tão natural que é isso, ele não sabe que isso existe, mas ele exercita. Ou seja, se ele chegar a encontrar isso no nível da vereança, do deputado estadual, do federal, isso vai ser tão natural para ele. O brasileiro nasce e morre dentro de um completo sistema de absurdo. Então, ele acha que o normal é o absurdo, mas não é. Né? Isso é que é anormal. Se você tentar explicar como é que funciona o nosso sistema eleitoral e de representação e de partido, não é possível explicar. Não é possível. Verdade, ele é tão bom. E não chega lá.
ele é tão bom, complexo, que eu desafio um deputado federal, eu desafio um senador a explicar como funciona o sistema proporcional. Isso aí. Me diz qual que é a conta. Você sabe a conta básica. Ah, não, vai dividir aqui. Não, 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 não. Tem sobra de voto, tem as coligações. Explica isso tudo, como é que funciona. Não sabe. Agora tem esse negócio de mandato coletivo. Então, junta 20 caras para ganhar um mandato. Eu não sei como é que se elege esse troço, nem sei como é que é isso. São 20 caras que são eleitos por uma vaga. Não, um coletivo. É um absurdo que você fala, é um absurdo. Absurdo, então, total. Dizer, a democracia, a pergunta do nosso amigo ali, agora eu perdi o nome do Ricardo, né? Que era? Ricardo. A pergunta do Ricardo foi em relação à complicação dentro da qual nós vivemos. Quer dizer, aí não é o brasileiro, ninguém consegue se posicionar racionalmente dentro dessa merda em que nós vivemos. Porque não é racional, não é para ser racional. Então, parece que é muito complicado, que então você vai ter que ter um povo que frequentou Harvard para poder ser democrático. Nada disso. É o contrário, cara. Você tirando toda essa porcaria que eles cercam o nosso sistema para que você não consiga mesmo entendê-lo, né? E, portanto, você nem tem argumento para debater o que está certo e o que está errado. Você tirando tudo isso, sobra apenas o que é lógico, o que é óbvio, o que é muito simples, né? que é aquilo, quer dizer, os 7 artigos, né? E as 8 emendas, principalmente as 8 emendas. Os 7 artigos é uma invenção nova. Vamos fazer um sistema com 3 poderes, um modera o outro, e aquela coisa de checks and balances, tal. Né? Um tem poder até aqui, depois daqui o poder passa a ser do outro. Essa regrinha você precisa complicar um pouquinho para inventar. Os direitos da Bill of Rights são aqueles que você nasce com. Todo mundo sabe o que é justo, o que não é. Todo mundo sabe o que é sacanagem. Todo mundo sabe o que é roubar. Todo mundo sabe que você não pode... O bicho sabe que, porra, se ele caçou, é ele que tem que comer. Se vai o outro lá para tentar comer, ele sai pau. Né? Então, a democracia trata disso aí, né? De afirmar esses direitos que todo mundo nasce sabendo quais são, né? E transformar eles em lei, né? Para que nenhum Flávio Dino da vida te diga que agora não, isso aí deixou de ser assim. Agora pode roubar. Né? Aliás, eu vi hoje uma gravação aí de uma advogada dizendo que foi aprovada alguma coisa, alguma jurisprudência aí, de que nem o sujeito que invade a sua casa armado, até aí não foi crime. O crime só se caracteriza como crime no momento que ele se consuma. Quer dizer, você só pode reclamar depois que você for morto. Isso. Depois que Quer dizer, faz algum sentido um troço desse? Isso é coisa de Ministério Público. Depois que o projétil perfura o seu coração, ou aí agora foi crime, ou agora exagerou, agora foi demais, tal. Mas você já está morto lá sangrando. Né? Puxa vida, que azar, né? Então esquece direito de defesa, de reação, porque, pô, como é que você vai reagir? Se você reage antes do tiro, você que é o criminoso. Pô, você acha que tem o nosso amigo aí, o Ricardo? Você acha que tem? Pensa na pessoa mais chucra que você conhece, né? A mais ignorante. Você acha que ela não sabe que é crime o sujeito meter o pé na porta do barraco dela e entrar lá e tomar as coisas dele? Não precisa de lei, não precisa de Dino, não precisa de ninguém. Não é dessas sofisticações que essas eminências negras do Supremo Tribunal te enfiam. Né? Lá, qualquer coisa precisa de 800 páginas de lero.
É Por para não falar ser em 800 páginas, ó. Só para lembrar aqui, ó, Fernão, você lembra dessa compilação que foi feita do nosso Código Tributário, que isso deu aí. um livro de 2 toneladas? E hoje já deve estar em 6 toneladas, né? Porque por É, isso dia, aqui é antigo. Isso aqui é antigo. isso Ou aí seja, cresce isso ao é minuto. feito para não ser compreensível e você pode atacar quem você quiser, porque sempre, qualquer brasileiro sempre vai estar fora da lei em algum momento de toda essa loucura que eles criaram. É isso aí. Bom, olha, tem mais um pessimista aqui, o Palomares, ou a Palomares, não sei, dizendo que não tem solução para o Brasil por vias democráticas, foi tudo loteado pelos criminosos. De fato, está perigoso. Agora, nunca tantos brasileiros souberam que eles estão sendo ferrados quanto hoje. Hoje, a esmagadora maioria dos brasileiros sabe que isso tudo é sacanagem, que isso tudo é putaria, né? E os que fingem que não sabem, sabem também, mas não admitem isso porque estão na putaria, estão recebendo aquilo que eles não mereceram, não fizeram por merecer. Então, esses declaram, mas todo mundo sabe que é isso. Então, isso aí, cara, uma hora cai de podre. Cai de podre. E vai ser assim como eu disse, por algum acidente ou por algum. Possivelmente, e se Deus quiser, será assim, né, com a eleição de uma maioria em 2026 no Senado, né, que destrave o sistema. Porque em 2026, o Senado, em cada eleição, ele elege numa eleição 1/3 e na outra eleição 2/3 do Senado. Essa última foi de 1/3. Então você tem aqueles 30 senadores lá que estão brigando bravamente, né? Mas são minoria, não conseguem fazer a maioria. Mas na próxima eleição você vai renovar 58, acho, né? Ou 57. E aí, cara, com mais os 30 que já estão, você faz uma maioria que é capaz de destapar o baú aí. O problema é que os bandidos também sabem disso, então a questão para nós é levar o processo, né, de forma a exigir que essa eleição aconteça, né, e que ela não seja minimamente uma eleição a lá Maduro, né, Nicolás Maduro, seja uma eleição minimamente honesta. Se a gente chegar nisso, eu tenho certeza que vira. O jogo vira. A minha dúvida nessa altura é só essa: se nós vamos chegar em 2026 ainda tendo eleições ou não, né? Ou se eles já vão ter partido para a brutalidade absoluta. É isso que a gente que essa é a luta do momento, cara. Acho que a gente está numa fase, Fernão, a gente está numa fase onde até aquela autora, a Amy Rand, fala disso nos seus livros, de que o Estado pode tudo, de qualquer maneira, mesmo fora da lei, e o cidadão só pode aquilo que é permitido a ele fazer. Nós estamos nessa fase. Não, mas se a gente em 2000... Nem o que é permitido aqui, você não tem certeza. Não. Quando você fala o que é permitido fazer, eu não estou falando de lei, né? É aquilo que o novo senso comum te permite fazer. Tipo, não pode entrar no Twitter. Então, se acontece isso de 2026, a gente toma conta da casa de máquina da política. A casa de máquina do navio da política passa a ser nossa. Aí você controla a velocidade, direção, você controla tudo ali por dentro. E aí, gente, é aquela coisa que o final do discurso brilhante do Milei, né, lá na ONU. Porque, como disse o Thomas Paine, aqueles que desejam colher as bênçãos da liberdade devem, como homens, suportar o cansaço de defendê-la. Então, olha, no fim,
não tem força nenhuma capaz de resistir ao povo. Agora precisa o povo se comportar como esse aí do Thomas Paine. Se levantar todo mundo, eles encolhem. Sim. Eu lembro uma revolta que teve no exército espartano. Lembra do 300 de Esparta, aquele galera fortona, Termópilas, barriga de tanquinho, Rei Leônidas. Então falou, pô, os caras eram sensacionais. Teve uma revolta popular que sobrepujou o exército. Uma revolta popular. Não, isso aí Ou seja, a história está cheia disso. Em todo lugar onde a opressão chegou a ser reduzida foi nessa base. Verdade. Porque o estado natural é o da selva, né? Nós temos dentes caninos, né, como recordação de que nós mordemos uns aos outros na jugular, né, para prevalecer e ficar dono do pedaço só você, e todo mundo tem que fazer aquilo que você quer. Boa. Esse é o estado natural, mas depois você vai aprendendo. Né? Uma coisa que você me lembrou agora, Fernão, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir um documentário, tinha na Netflix, eu não sei onde é que ele está hoje, se chama Chuck Norris versus Comunismo. Você já viu esse documentário? É uma história interessantíssima, aconteceu ali, acho que foi na Romênia, aonde começou a acontecer um contrabando de VHS, e as pessoas faziam, era proibido VHS, não pode entrar no Twitter nem ver VHS. Aí o pessoal contrabandeava VHS para ver filme americano. Só que só tinha uma dublagem, que era uma mulher que dublava a voz de homem, voz de mulher, voz de criança, era a mesma voz para todo mundo, que era uma funcionária pública que fazia um trabalho das sombras lá, de dublagem dos filmes. E o pessoal começou a assistir aqueles filmes do Chuck Norris, do Stallone, que tem toda a jornada do herói, do cara que está na opressão, aí ele começa a lutar contra aquilo, e no final tem sempre aquele fim heróico. O povo começou a se viciar nesses filmes, até que um ponto eles perceberam que eles eram os oprimidos e fizeram uma revolução e derrubaram o governo a partir de contrabando de VHS. É isso aí. A faísca vem normalmente de uma forma inesperada mesmo. Né? Nada mais inesperado do que isso. Agora, na hora que ela pega esse fogo, não tem Alexandre de Moraes que segure. Não, entendeu? Não tem. Aí é tudo tigre de papel. Eles são machos enquanto ninguém peita eles. Né? Na hora que peita, eles desabam. Isso é verdade, só tem. Mao Tse Tung, tá certo? A União Soviética, cai, um dia cai. Aí só tem a força da canetinha, né, cara? Que força tem a canetinha? A força está no que vem depois da canetinha. Então, quando o que está depois da canetinha colapsa, a canetinha não serve para nada. É isso aí. Não é? Fernão, você está acompanhando a guerra da Ucrânia? Você está acompanhando a questão da Ucrânia na Europa? Como é que está isso aí? Tô, cara. E isso aí não está bonito, não. Tem um quadro. Eu andei lendo. Me caiu assim por acaso, né? Essas coisas que vêm, quer dizer, que são à margem do noticiário, você tem sempre algumas revistas de ensaios sobre maior profundidade e tal. E me caíram 2 na mão nas últimas 2 semanas aí, fazendo análise sobre a política europeia, que é uma coisa que a gente não tem tanta visibilidade hoje no Brasil, né? Como é que funciona aqueles países. E esse quadro não está bom, não está bom. O que você viu nesse artigo? Artigos do Niall Ferguson, né, traz muita informação, né, além das opiniões dele, traz muita informação sobre como é que está essa coisa. E a proposta do artigo, né, é que ele, como inglês, eu sinto muita dificuldade em propor isso, mas eu acho que a Alemanha tem que se rearmar. Né? Isso para o inglês é quase um tabu. Né? Depois da Primeira e Segunda Guerra, né?
Mas se o único país da Europa, né, que tem condição para isso, né, para deter o avanço do Putin, é a Alemanha. E o que ele está constatando, e ele alinha uma porção de números e argumentos para demonstrar isso, é que isso está absolutamente na contramão. A Alemanha tem um gasto militar absolutamente ínfimo, né, num nível comparável. Ele mostra lá, hoje ela gasta 1,2% do produto interno bruto dela com a sua defesa, né, que é o nível do Tratado de Versailles, que levou o Hitler ao poder pela revolta deles estarem tão obrigatoriamente desarmados. Aí ele mostra lá que, pô, na primeira fase da Guerra Fria, entre 1950 e 1960, os gastos da Alemanha com defesa estavam entre 3% e 4% do PIB. Hoje está nisso, 1,2%. Né? Nos Estados Unidos, são 3,3%. Na Polônia, 4,1%, que a Polônia é o gato mais escaldado desse grupo. Na Estônia, 3,4%, na Letônia, 3%, na Grécia, 3%. Então, quer dizer, a Polônia gasta o dobro do que a Alemanha gasta, né, para isso. Aí ele vai lá checar quais são as contribuições que a Alemanha tem dado para o esforço de guerra, de defesa da Ucrânia. Merreca, porcaria. Né? E isso é verdade para quase todos, né, os aliados. Né, ele mostra lá que 40 países, né, deram contribuições para a defesa da Ucrânia desde a invasão do Putin, né, mas o valor chega a 330 e poucos bilhões, dos quais só 215 foram realmente entregues para eles, né? E, cara, ele diz, olha, e lá na guerra da Ucrânia, a fase heróica da guerra já acabou. A Ucrânia se defendeu com unhas e dentes, né, matou um monte de russo e tal, mas a desproporção das forças, né, ele mostra lá, o PIB da Rússia é 11 vezes maior que o da Ucrânia. A população, 4,5 vezes. A conta corrente da Rússia tem um excedente de 2,7% do PIB. A Ucrânia tem um déficit de 5,7% do PIB. A dívida pública da Rússia é 21% do PIB. A da Ucrânia é 94% do PIB. Nossa! Um país que está encurralado na guerra, sem produzir, né? O déficit governamental da Rússia é inferior a 2%, o da Ucrânia é de 14% esse ano. A Rússia vai renovar este ano 1.200 tanques, vai fabricar pelo menos 3 milhões de projéteis de artilharia e foguetes. E diz ele, isso é mais munição do que toda a OTAN, toda a NATO combinada. A produção de blindados na Rússia aumentou 141%. A de artilharia, 150%. A produção de tanques, 215%. A produção de drones, desses que levam bombas, 475%. Aí ele vai tomando outras medidas, né? A Rússia, mais a China, mais o Irã, mais a Coreia do Norte, né, estão fazendo muito mais que o suficiente para compensar toda a assistência militar que tem sido dada para a Ucrânia pela União Europeia inteira, junto com os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, aí me bate essas coisas, quer dizer, é isso que seduz o Lula. E principalmente o mentor dele, que é o nosso amigo lá, como é o... Tem vários. Não, porra. Que é o Putin? Não, o chefão do PT aí, porra. O nosso terrorista preferido. Que é o Dirceu?
o Dirceu. O Dirceu, que tem essa volúpia geopolítica, né? Então, ele está olhando esses números, que eles têm acesso a tudo isso, e vendo que quem vai ganhar são eles. E por isso que ele senta no colo da China. Né? Porque o que interessa para esses caras é não sair nunca mais do poder. Né? E eles estão vendo que o Ocidente... Né? Então, ele mostra lá que as exportações chinesas para a Rússia são todas de coisas disfarçadas que podem virar para uso militar. O Irã está fornecendo drones e mísseis para a Rússia bombardear a Ucrânia. A Coreia do Norte forneceu 4.800.000 foguetes e projéteis nos arsenais dela, mísseis e coisas desse tipo. Nesse mesmo período, né, de janeiro de 2022 a junho de 2024, 40 países deram 333 bilhões para a Ucrânia, mas apenas 218 foram realmente atribuídos. Né? E as dotações militares, né, caíram mais de 1/3 nos últimos 12 meses. Os caras, aos poucos, estão deixando a Ucrânia pendurada. Né? Eu vi esse mapa aqui, Fernão, só para comentar contigo, que o cara, quando faz parte da OTAN, ele tem um mínimo que ele tem que gastar, acho que é 2% do PIB na parte militar. E o mapa mostra aqui que praticamente todos os países da Europa estão gastando da OTAN, estão gastando menos do que o PIB durante a guerra, onde eles estão ajudando a Ucrânia, e o outro lado está quadruplicando, decuplicando o gasto militar, mandando tudo para lá. O lado de cá não está fazendo o mínimo. Esses são os números que esse cara alinha nesse artigo, que são, cara, alarmantes. Então, ele diz que os países da Europa que estão realmente dando, que são aqueles que eram parte da União Soviética, né, que são gatos escaldados, esses já entregaram 1/3 do seu próprio estoque de defesa para a Ucrânia. Não tem mais de onde tirar. Né? Então, a conclusão final dele é que a máquina de guerra russa, né, não está só superando a da Ucrânia, ela supera a da Europa inteira somada também. Né? Principalmente porque a Europa não está se envolvendo como deveria. Aí ele faz essas coisas, porque como a proposta dele era essa, né, que a Alemanha que tem que puxar essa coisa, porque é a única que tem uma economia com tamanho capaz disso. É o cara mais forte do bairro, né? Mas ele diz, os contratos de defesa alemães que já estão estabelecidos, né, projetam 14 anos para a Alemanha atingir o número de aviões que ela tinha em 2004. Aviões de guerra, né? 42 anos para ela ter o mesmo número de tanques de batalha que ela tinha em 2004. E para chegar ao número de obuses que ela tinha em 2004, vai levar 97 anos se ela não alterar o que ela está investindo nesse momento. E aí ele pega dados assim, né? A Alemanha gastou mais de 3 vezes mais na libertação do Kuwait, lá na guerra, depois do September 11, né, do que está gastando na libertação da Ucrânia. Isso, você tendo em vista que a Ucrânia é o último bastião entre ela e a Rússia, né, que da última vez chegou em Berlim, né, e construiu aquele muro. Porque os americanos foram lá, senão tinha chegado em Portugal. É verdade. Tá certo? É verdade. Cara, então, é muito chocante esse artigo de você ver isso, que esse pessoal está deixando a Ucrânia na mão. E é por isso que o Lula tem essa atitude filha da puta dele. Porque ele sabe que o cara está encurralado, e que o cara não vai ter saída e que ele vai ter que entregar para o russo. E o Lula, então, se alinha sempre
com quem está chutando o morto no chão, né? Ele está sempre... Esse é o critério de alinhamento dele. Quem é que vai ganhar? É o assassino, é o estuprador, é o serial killer? É com ele que eu vou me alinhar. Ele não está nem aí para qualquer prurido moral ou ético nessa parada, né? E essa é a parada dele, cara. Nós estamos sentando, o Brasil está sendo posto à força no colo da China, né? Que é aquele troço, né? Controla 1,5 bilhão de pessoas pelo celular, né? De tão feroz que é a ditadura. Então, cara, esse quadro que ele pinta aí, a partir da Ucrânia, o que pode acontecer a partir da Ucrânia, e está lá, quer dizer, o Putin é o Alexandre de Moraes da China. Ele vai na frente e faz o serviço sujo. Mas quem está atrás dele é a China, né? Que é um gigante. Né? Sim. E a China já se ofereceu para reconstruir a Ucrânia quando tudo acabar. Ou seja, já para colocar a China inteira dentro da Ucrânia lá. Não, é para colocar a Ucrânia dentro da China, né? E os ucranianos vão ficar todos que nem os chineses, lá, com aquele celular que, se você parar na frente, você tem luz verde, vermelha e amarela no seu celular. Nossa, é o crédito social. Você é plotado 24 horas por onde você anda. Se você parar na frente de um cara que está de luz vermelha e ficar mais de 10 minutos, o Estado admite que você conversou com aquele cara, que é um opositor, e, portanto, a sua luz já fica amarela. E quando a sua luz fica amarela, o seu filho tem que sair da escola que ele está e ir para uma escola de merda lá não sei aonde. A sua mulher não pode mais comprar a mesma coisa que comprava no supermercado, nem se tiver dinheiro. São coisas desse tipo, né? Que é exatamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Está impedindo as famílias das vítimas dele de sobreviverem economicamente. Persegue meninas de 16 e de 14 anos que estão fazendo vaquinha na internet porque o pai está bloqueado há não sei quantos anos, exilado e o diabo. É isso, é a técnica chinesa. Sim. Então, o Brasil tem que abrir o olho e já, gente. Porque isso aí não é brincadeira. Não é brincadeira. Essa turma é barra pesadíssima. Pesadíssima. Verdade. Estava mostrando esse mapa aqui, Fernão, que ele fica bem claro, né, quando ele mostra que a Ucrânia realmente é, ali, é a última barreira para a Europa, né? É a última barreira. E que se realmente a Europa não auxiliar, porque a Europa parece que não entrou na briga. A gente está vendo uma briga de bar, né, onde eu acho que o dono desse bar mundial, os Estados Unidos, que também está se afastando. A gente vê até o próprio Trump falando que ele não pretende continuar financiando a guerra, ele quer que a guerra acabe. O Trump olha para tudo isso com uma cabeça de empresário de quinta categoria. Né? Ele fala, não, muito dinheiro gasto aqui. Estamos fazendo um mau negócio aqui, porque esses caras tinham que gastar eles mais e tal, e eu estou bancando tudo isso, então que se foda. Sabe, eu vou entregar a Ucrânia. Cara, o que é isso? Mas lembra que na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez a mesma coisa. Ele não quis entrar no conflito. E a solução depois foi ter que entrar muito mais do que seria no começo. É isso aí. O isolacionismo americano é histórico e até atávico, né? Os caras, foram cair num paraíso autossustentável por todos os critérios, né? Não precisar de nada de ninguém, e não queria se meter com esse mundo do qual eles recusaram ao fazer a democracia, né? Aquela democracia deles foi feita principalmente para não ser mais a Europa, né? Tudo que se pareça com a Europa está proibido. Eles foram a detalhes nisso no momento da fundação, né? Quem aceitasse um título que se parecesse com título de nobreza perdia a cidadania americana. Esse negócio
meritíssimo, excelência, e não sei mais o quê, nem a pau. Né? Discutiram meses qual seria o título do presidente da República, para chegar à conclusão que seria só Mr. President, como qualquer Mr. do país. Verdade. Então, é o cenário que eu estou vendo aqui, Fernando. Realmente, se a Europa não se envolver nessa guerra de maneira... Você vê, vendo aquelas estatísticas da OTAN, que os próprios países europeus estão gastando menos do que se comprometeram ao entrar na OTAN quando não tem guerra. Num período de guerra, você tem um mínimo de 2% do PIB para gastar em defesa, eles estão abaixo disso, só que agora tem uma guerra. Era para estar tipo a Polônia, com quase 5% do PIB, todo mundo se envolvendo. Você vê quem que está, né, até o pescoço na história? Estônia, Lituânia, tá lá, aqueles 3 paizinhos. São os verdinhos aqui. Ó. Já entregaram mais de 1/3 do seu arsenal para essa guerra, porque eles sabem quem é essa turma da Rússia. E o outro é a Dinamarca, que também tem fronteira lá. Esses são os que... A Dinamarca são os que estão mais... comprometidos, né? O resto, cara... Agora, a Alemanha ter essa atitude, né? Isso é puramente decadência moral, né? Porque os caras estão vivendo há 3 gerações aí numa abundância tão abundante, né, que estão apodrecendo. Aí vem a política woke, a vergonha histórica deles, tem vergonha de se defender, vergonha de ser de novo uma potência militar. Aí todas essas agendas destruíram todas as suas usinas nucleares, desativaram tudo. É isso aí, né? Ficaram dependentes exclusivamente do gás da Rússia. Do gás russo. Isso quando o Putin se apresentava em simpósios internacionais dizendo: eu vou tirar vocês dos braços dos americanos, viciando vocês no meu gás. Vocês vão ficar... Essa senhora aqui, ó, do meu gás, e aí eu vou foder vocês. É isso aí. Quem não lembra dessa senhora aqui? Foi ela que fez isso. E eu lembro também que o Trump fez uma declaração numa das reuniões dessas internacionais, que o Trump avisou, né? Olha, vocês estão ficando muito dependentes, vocês vão se ferrar nessa história. E o pessoal alemão que estava presente, todo mundo recostou na cadeira e começou a rir do Trump, isso antes da guerra, né? Só, olha lá, ele é bobão falando, olha o laranjão falando besteira aí. E a primeira coisa que o Putin fez foi isso, cortar o gás da Alemanha. No inverno. No primeiro dia da guerra, né, para dizer, vejam lá o que vocês vão fazer. Senão vocês vão passar frio no inverno. É verdade, é verdade. Então, é uma situação realmente angustiante, porque a gente não está vendo o fim dessa guerra, né, Fernando? Ela está consumindo a Ucrânia, a população da Ucrânia que está diminuindo, ela já está devendo 100% do PIB quase, está 94% do PIB de dívida, que toda hora ela está pegando empréstimo, ela virou um moedor de carne. A quantidade de gente que tem... Eu tinha aqui uma estatística, deixa eu ver se eu acho aqui, de mortes lá na Ucrânia, aqui, 300 mil pessoas já morreram nessa guerra, né? 400. Entre mortos, feridos, tal, a gente está aqui, 469 mil tropas russas, entre mortos e feridos, 500 mil de russos já morreram na Ucrânia e o Putin preparou mais 6 milhões agora. O Putin, nesse troço, é igual à ditadura brasileira, vai por tentativa e erro, né? É o ímã complacente. Faz uma barbaridade, se reagir, ele recua, né? Se não reagir, ele dá mais um passo para frente na próxima. É o Alexandre de Moraes e o Putin, são eles. É tudo a mesma coisa. Na força bruta, né? Pior que as batalhas russas sempre foram assim, né? Na força bruta, na ignorância. Se deixar, nós estamos servindo aí de modelo para essa canalha toda.
Uma coisa que sempre me preocupa nesses conflitos, Fernão, são as alianças. Quando você entra na história da Primeira Guerra, você vê que o que dispara a Primeira Guerra são as alianças. Um dá um tapa na cara do outro lá, mas aí um é amigo de 10 caras, o outro é amigo de 15 caras, aí daqui a pouco vem os 10 de um lado, 15 do outro, pronto, Primeira Guerra Mundial. Aí vem Segunda Guerra, a mesma coisa, Isso e a gente está com o mesmo o cenário. sentido da NATO e tal, né? É isso aí. Fala, ó, É evitar. um mexeu com todos. Só que eles não cumprem. Você vai lá, chuta a De um bola, lado. eles ficam. Chutou, mas foi meio fraquinho, então vamos. Agora, do lado deles, mexeu, toma bomba, pau, cai a imprensa do mundo inteiro em cima. Não tem perdão, não tem recuo. E isso, cara, não existe argumento mais forte que o resultado. Aí você pega todos os Lulas do mundo, olham para isso e fazem o quê? Pô, eu vou me jogar lá pro Fordão, porque ele banca. O lado de cá fica nesse nhenhenhen e não banca. Na hora H, É o comportamento de hiena, né? A hiena vai lá, na hora que o leão tá morrendo lá, que tá levando as dentadas, a hiena fala, agora eu vou lá. Então, tudo isso é um jogo perigoso, cara, porque quanto mais fraco, sem argumento, né, sem poder de convencimento eles ficam, mais propensos para a violência eles se tornam. Porque é o que sobra. Solução para os problemas do mundo para ele é o discurso woke. Né? Ah, não, o problema da humanidade é só mudar de sexo, consumir droga ou não consumir droga legalmente, é homem, é mulher, ou é preto, ou é branco. Isso. Resposta para os problemas concretos de segurança, de emprego, de miserabilização, de servidão para os monopólios, não tem nenhum. Problemas reais, né, Fernando? Problemas reais do dia a dia que está batendo aí na porta de todo mundo. E ninguém o outro conversa. Lado tem esse problema, né, Laudelino? Porque como esses caras ficam nesse discurso, o outro lado só fica reagindo a isso. Ah, não, mas então vamos reagir aqui pelas igrejas contra a liberação da droga. Tá? Entra no discurso do cara. Né? Em vez de fazer um outro discurso. Olha, nós vamos resolver o problema da segurança assim. Nós vamos resolver o problema da corrupção, da representação política assado. Quer dizer, em vez disso, né, a gente entra no discurso deles e fica discutindo essas merdas, que não existem. Entendi. Ou seja, a briga do bar está rolando e o cara está discutindo o talher, o prato, né? Não, mas olha só, essa toalha de mesa aqui não é adequada. E o pau está roncando no bar. E você vê que quando aparece um que resolve... Bom, não, vamos tratar das coisas concretas, ele vira um Bukele. Tem 98% de adesão. Né? Que é um cara que está falando lé com cré e fazendo as coisas. Né? 98% de adesão. Não há Cristo que tire ele de lá, a não ser, porra... morto. E ele falou um negócio interessante, o Bukele, fizeram uma crítica para ele, mas você não acha perigoso? Você prendeu não sei quantos milhares de bandidos. Ele falou, eu não prendi ninguém, eu libertei os milhões de habitantes do meu país. Eles estão livres. O resto estava preso. Agora, no teu país, a galera tá todo mundo preso em casa, atrás das grades, do condomínio, dos apartamentos, e a bandidagem está solta na rua. Eu não prendi ninguém, não. Só libertei o povo. Isso foi muito interessante. Esses exemplos, cara, que são fulminantes, você vê que você só consegue fazer isso não ter o efeito obrigatório que teria censurando, né? Fingindo que não aconteceu, fingindo que o cara não existe, né? Proibindo qualquer menção, reportagem, coisa que valha lá no país dele, para mostrar isso aí. Né? Ou o que o Milei está fazendo. Quer dizer, tudo que está dando certo não chega aqui. Você nunca viu o sistema democrático americano funcionando, que é dos estados para baixo. Você pensa que os Estados Unidos é só o Joe Biden, a Kamala Harris e o Trump. Né? E não é. Esses caras não significam nada. Né? Então, são a única coisa que pode destruir os Estados Unidos.
Agora, não vão conseguir, porque quem provou esse troço, né, de mandar em si mesmo nesse nível, na sua cidade, no seu local, né, nas suas leis, não vai abrir mão disso fácil. Lá não vai ser no tapa, não. E, Fernando, você falou um negócio interessante agora. É uma tradição brasileira essa barreira de as soluções do mundo não chegam aqui. Mas isso aí é 140 anos. Não, 500, é uma tradição. 140, 500 anos. Não, aí durante o primeiro e segundo reinado, muita coisa funcionou, boa, mas sabe, eu fico impressionado. A maior dificuldade dos historiadores brasileiros é que todo o período anterior a 1808 era proibido ter papel no Brasil. Não, a imprensa régia foi a primeira papel que chegou aqui. O Twitter era... O X era o papel. Né? Então, você não podia ter prensa de Gutenberg, nem papel. Então, para você saber como foi a vida do Brasil nessa época, você pega as fontes dos historiadores, o que é? Na margem das Bíblias, que era o único papel disponível, né, é que os bandeirantes escreviam os seus testamentos. Quando estava morrendo lá no mato, então ele dizia: lego para os meus descendentes 58 vacas, eu não sei quantas, uma terrinha ali, meu bacamarte. Pá. Então, isso permitiu, cara, você reconstituir a história da economia brasileira numa perspectiva totalmente diferente daquela da Sesmaria. Né? Isso é trabalho do Caldeira. A coisa estava picadinha já, né? Isso é do Caldeira. É Caldeira fez isso. Os caras legavam umas porcarias, né? Umas porcarias, e eram os potentados, né? Fernando, mas eu digo o seguinte, Fernão, a partir do momento da massificação da informação, né? Mesmo com a massificação da informação, internet, jornais, também as soluções não chegavam aqui. Isso, porque nós estamos tão habituados à censura, né? Tão habituados a não saber nada, que nós não temos nem essa curiosidade. Quer dizer, nós precisaríamos, se não fosse a internet, né, inventar a democracia de novo espontaneamente. Aparecer um James Mason, sabe, inventar a roda de novo. E ter essa ideia um dia, né, porque você não tem essa base de comparação. Então, essa curiosidade nem surge no brasileiro. O Brasil é o exemplo mais completo de sucesso da censura e de longevidade da censura. Né? Por isso que eu digo, cara, aí para os nossos leitores que estão desacorçoados, será que o Brasil vai sair o dia... Cara, a gente só precisa saber que essa coisa existe. A gente precisa divulgar isso maciçamente. O resto acontece sozinho. Não existe exemplo na história de um povo que soube da existência dessa solução que não a tenha adotado. Adotado, aplicado, abraçado e defendido, né? Isso, porque ela é tão autoexplicativa que os caras se agarram naquilo. Falam, eu quero, cara. E foda-se o governante, foda-se tudo, eu quero, e vou fazer. E consegue. Né? Consegue. Sim. Isso é interessante. Realmente, essa coisa, por exemplo, se a gente tem a situação do Twitter agora, né, teve uma censura do Twitter. No primeiro momento, o ditador ele vai lá e aplica a censura, depois o brasileiro tem esse hábito de se adaptar à censura e vai vivendo como se nada tivesse acontecido. Isso. Que força que está acontecendo hoje? Nós estamos numa quarta-feira, tá? Dia 25 aí, contra essa decisão de censura do Twitter. Você consegue materializar o sonho do Gramsci. Isso é o que o Gramsci descrevia como o intelectual orgânico, quer dizer, o sujeito que virava um mentiroso sem saber que ele estava mentindo. Já é a segunda, terceira geração. Então, o cara mente porque aquilo é tudo que ele sabe. Né? E ele acredita naquilo porque ele não sabe outra coisa, ele não tem...
Da estratégia dos coelhos, que Lenin falava. Depois eles começam a se reproduzir, eles vão ter todo o comportamento que a gente quer, sem saber a origem disso tudo. Se reproduzem igual coelho depois. É fogo. Então é isso. Fernão, queria agradecer aqui, o Edmar Vieira, se tornou membro do canal, está aí auxiliando aí o seu projeto com uma doação mensal. Obrigado, Edgar Vieira, que está aí para a gente participando. Obrigado de coração todo mundo aí que ajuda o projeto aqui do canal, né? Fernão, antes da gente ir embora, conta para o pessoal um pouquinho desse projeto. Tem gente que fala assim, poxa, vocês são repetitivos nessa live, né? Vocês sempre falam dos mesmos temas. É porque as soluções é a mesma. Os problemas a gente pode falar de todos os problemas todos os dias, vocês veem aí na internet, nos jornais, não falta problema. Mas a solução é a mesma para todos. O que a gente vai fazer, né, Fernão? É isso aí. Cara, é isso. O meu ponto é sempre o mesmo, cara, nós temos que mostrar para pessoas que essa alternativa existe. Eu estou querendo entregar para as pessoas o mesmo encantamento que aconteceu comigo quando eu descobri isso aí pela internet, né, fazendo um trabalho de Sherlock Holmes, de procurar, ir atrás, de sair de uma matéria para outra, de uma busca para outra, não sei o quê. E fui descobrindo como é que funciona isso, e é um encantamento, porque é o óbvio ululante, é a coisa mais simples do mundo, e as pessoas precisam saber que isso existe. Então, o meu projeto é esse, cara. Eu preciso montar um site parrudo de informação com uma equipe, né, de pessoas para ter. Porque aqui, eu sozinho com o Laudelino, o que nós podemos fazer é isso que nós estamos fazendo, né? Agora, para fazer mais que isso, eu preciso de uma equipe para mostrar isso em funcionamento lá nas cidadinhas americanas, na Suíça, tá? E para discutir e mostrar toda a putaria da privilegiatura que não está sendo mostrada aqui no Brasil, né? Fazer sistematicamente essas comparações de quanto nós pagamos de imposto por cada coisa e quanto se paga aí pelo mundo afora, né? Nós precisamos fazer o brasileiro ganhar essa consciência. E a maneira de fazer isso é isso, cara. Hoje você tem uma ferramenta, que é a internet, que potencialmente não tem limite. Ela pode chegar a todos os habitantes do Brasil. Nós precisamos apenas ter competência para fazer isso chegar ao maior número possível de pessoas, partindo para uma argumentação absolutamente simples, né? E para o fim da enganação que a gente assiste nas televisões, no jornalismo da televisão, que é do que vive o Pablo Marçal. O Pablo Marçal não vive do anticomunismo, ele vive do antijornalismo. Ele pega aquelas jornalistinhas que vêm com aquelas perguntinhas capciosas para ele e fala: aqui você que é ajudante comunista, só não sei o que lá, e papapá. Porra, o ouvinte se sente vingado, que ele fala: puta, alguém finalmente falou para essa filha da puta. Aquilo que eu sempre pensei. É isso. Agora, é pena que ele é só isso, mas é disso que ele vive, não é do anticomunismo, é do antijornalismo. Ele deixa os caras nu com uma habilidade enorme, né? Verdade. A tua proposta é, ok, beleza, o que você faz depois disso? Bom, cara, aí, cara, você vai criando massa. A minha recompensa será ver as avenidas paulistas lotadas, como a gente consegue lotar a qualquer momento. Uma única placa, né? Com 60%, 70% das pessoas com a mesma placa, né? Voto distrital puro com recall. Ponto. Isso e apuração pública. E depois contagem que eu estiver no poder, eu confio absoluta e inteiramente no povo como uma entidade múltipla, né, que tem uma média de comportamento. Não é individualizado. O povo como entidade sociológica é a única solução que existe, não existe outra. Ele pode até errar, mas dentro desse sistema você não tem compromisso com o erro. Você erra,
constata que você errou, você volta atrás e acerta. Você vê, é o bom senso da maioria, que eu até vi essa semana, teve uma notícia que saiu, Fernando, que o TSE proibiu que as casas de apostas permitissem apostas em eleições, em políticos. Não permitiu. Aí saiu uma matéria britânica dizendo que as casas de apostas estão criando uma tradição lá na Europa de ser muito mais precisas do que a pesquisa eleitoral. Ou seja, o senso comum com a liberdade de atuação, ele tende a ter esta precisão da casa de aposta. Porque o cara está botando o dele na reta. Ele está apostando o dinheiro dele. E aí é uma fórmula matemática, né? Se tem Ou seja, X pessoas apostando num e X menos Y apostando no outro, isso significa que você vai pagar 2 por 1, 3 por 1. Tá? É isso. Quando você tem o cara está botando o dele na reta, seja numa casa de aposta, seja numa decisão no distrito que ele mora, ele tende a tomar uma decisão muito melhor do que existem as que são tomadas pela tal da representatividade que não está funcionando mais no Brasil, né? É isso aí. Enfim. Mensagem final para a gente aí, Fernão. Já dei, cara, é essa. Me ajudem a fazer esse produto. Custa caro. Jornalismo é um luxo caro. Né? Você precisa pagar um cara para ele ficar trabalhando 15, 20 dias numa matéria que vai sair uma vez só. Então, verdade. Caro, né? Mas não há outra ferramenta, né, de parto de reformas, historicamente falando, melhor do que jornalismo. O jornalismo serve para isso. É que aqui está construído. Então, não pense... Sabe, você fala a palavra jornalismo, o cara já fecha o ouvido. Né? Mas o jornalismo verdadeiro serve para isso aí. Tá aí o Ricardo Siqueira falando, poxa, só tomei conhecimento do seu projeto agora, como é que eu consigo ajudar, Fernão? Avisa o pessoal aí, como é que o pessoal consegue ajudar? Aí você que tem que explicar. Tá rodando aqui embaixo, passando as informações aí de contribuições, aí com o CNPJ da empresa, o Pix, a agência, onde que você pode doar. Você pode se tornar membro do canal, também ajuda o projeto. Tem aqui o botão embaixo chamado Torne-se Membro. Né? Você tem vários tipos de planos que você pode escolher lá para ajudar no projeto. Ou seja, as opções são variadas. Eu tenho em todos os vídeos do canal do Fernão, você tem na descrição do vídeo, também tem essas informações. Então é só procurar aí o melhor meio, o que for mais cômodo, o que for mais fácil para você, já vai estar ajudando, e a gente agradece de coração aí por esse empenho. Eu preciso fazer um pouquinho mais do que a gente faz hoje, né, para poder pedir para as pessoas uma assinatura. Né? Porque hoje eu não tenho como garantir que eu vou entregar sistematicamente o pacote X. Né? Hoje, com nós dois aqui, cruzando e cabeceando na área só, né, a gente não consegue garantir que você vai entregar aquele pacote todo dia. A gente faz o que dá para fazer. Né? Com um pouquinho mais de gente, já dá para garantir um pacote e aí dá para pedir uma assinatura. Então, é assim que caminha. Verdade, verdade. Bom, Fernão, eu queria agradecer a todo mundo que participou dessa live com a gente aqui hoje. A gente termina aí mais uma edição do Fernão e Amigos, né? Agradecemos aí a companhia de todos, os comentários, as doações, o apoio que estamos recebendo para o projeto, pois até o momento, Fernão, a gente é o único canal, meu Deus do céu, isso dá uma agonia, né? A gente é o único canal que está repetindo a cada semana as soluções para o Brasil, né? Depois de toda essa análise micro, macro que a gente faz, a gente acaba num funil caindo exatamente nas mesmas soluções. Estamos abertos ao diálogo, estamos abertos ao debate. A força disso, né? Porque já tem gente dentro dos parlamentos, aí, tanto na Câmara quanto no Senado, né, abraçada ao nosso peixe aqui do voto distrital puro com recall. Né? Porque esses caras nos assistem. Né? Verdade. Esses caras veem o que a gente faz.
né? E isso estimula os melhores entre eles. Então vamos lá, gente. É isso aí. Beleza. Obrigado, Fernão. Obrigado, audiência. Obrigado a todo mundo. As informações, como a gente disse, estão aí em todos os vídeos. Na descrição do vídeo tem todas as informações. Fiquem à vontade aí. Ajudem da melhor maneira que vocês puderem. O nosso compromisso é: estaremos aqui. Estaremos aqui em frente, lutando por essa pauta, por esse tema, porque essa é a solução que o Brasil precisa hoje. Não é coisa mágica, não é coisa complexa, é cada vez mais que a gente conversa aqui toda semana, fica mais claro para vocês que a coisa é muito mais simples do que o que está sendo debatido no Congresso, em todos o telejornalismo, todos os programas de análise, aí ninguém está debatendo isso, que é a solução. E a gente está aqui para debater isso, para conversar, para tirar as dúvidas todas as semanas. Contem conosco. Beleza, Fernão? Beleza. Bom passeio para você. Fique Obrigado. com Deus aí. Curta bastante aí esse outro Brasil que você vai ter contato, o Brasil real. E a gente vai estar aqui semana que vem de novo. Ok. Estamos aí. Maravilha.